Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero iniciar uma série sobre individualidade. É muito importante esse tema e ele está muito relacionado com uma outra palavra que é a palavra diversidade. Então, a individualidade está intimamente relacionada com a palavra diversidade. Nós vivemos num ambiente onde há a diversidade. Isso é visível. Nós temos a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade filosófica, a diversidade ideológica, certo? Então, a diversidade ela está presente em todo lugar e ela só é possível de existir, certo? A diversidade só é possível de existir em decorrência justamente da individualidade, certo? Então, nós temos que respeitar a individualidade de cada pessoa se realmente respeitamos a diversidade. Assim, cada pessoa possui a sua própria perspectiva de vida, a sua própria perspectiva religiosa, a sua própria perspectiva filosófica, ideológica. E temos que respeitar isso. E respeitar não significa necessariamente você concordar com aquilo que a pessoa defende, com aquilo que a pessoa acredita, com a perspectiva de vida que ela possui. Não significa você concordar. Significa você aceitar a existência dessa individualidade, dessa perspectiva, mas você defendendo a sua própria individualidade. Quando uma pessoa ela tem dificuldade, veja só, de respeitar a diversidade, certo? Quando ela começa a condenar outras perspectivas, outros pontos de vista, no sentido de rebaixá-las ou de, de algum de uma forma desqualificá-las não no sentido intelectual, mas no sentido de realmente de deboche, de sarcasmo, de ironia, querendo desprezar, desprestigiar, né, de alguma forma rebaixar, vamos dizer assim, colocando a sua perspectiva como superior à do outro. Quando a pessoa tem esse tipo de atitude, isso significa que ela tem um sério problema com a sua própria individualidade. Porque essas atitudes de ira, de raiva com a individualidade de uma outra pessoa ou de uma outra corrente filosófica, ideológica, religiosa, por exemplo, na verdade é o medo. O medo que está assentado na sua própria falta de convicção daquilo que você é. Então a pessoa, para ela se manter, para que ela possa se garantir, ela usa da força, entende? Ela usa da, da ira, da raiva, do ódio, né? Por isso que existe essa questão aí do discurso de ódio, né? Por quê? Porque a pessoa que tem um grave problema com a sua própria, com a convicção da sua própria individualidade, do que ela para se autoafirmar, ela precisa agir dessa forma, entende? Ela precisa humilhar, ela precisa desprezar, ela precisa desprestigiar o outro, rebaixar o outro, desqualificar o outro. Para ela, a individualidade está assentada na questão de superior ou inferior. Então, para que ela se sinta um indivíduo, alguém, ela precisa se sentir superior a outras pessoas. Isso significa que, na verdade, ela não tem uma integridade, ela não tem uma unidade. Ela impõe a sua unidade a partir da força justamente porque ela tem falta de convicção daquilo que é. Por isso que ela tem medo daquilo que é diferente. Por isso que ela tem medo daquilo que, de algum modo, parece ser contrário ao que ela defende, certo? Então, obviamente, vai existir, pessoal, divergências no campo, no seio político, no seio religioso, ideológico, filosófico. Vão existir divergências e nós temos que, se nós realmente somos indivíduos, nós temos que respeitar essas diferenças. Porque veja, ninguém aqui é onisciente. Ninguém aqui é Deus. Ninguém aqui é Deus. Somente Deus possui realmente o total conhecimento e o total esclarecimento das coisas. Quando você começa a querer impor o seu ponto de vista, a sua perspectiva, à base da força, isso mostra uma falta de humildade. Você não é uma pessoa humilde, você não reconhece a sua limitação. Todos nós somos limitados. Somos limitados pelo tempo e espaço. Somos limitados, inclusive, pelo nosso próprio corpo.
por aquilo que ele percebe, por aquilo que ele recepciona, pela nossa própria forma de ver, sabe? Então, nós somos de alguma forma limitados. E temos que reconhecer essa limitação, e a partir do momento que você está disposto, veja só, a escutar o outro, para investigar a perspectiva que ele possui, se você está realmente atento ao que ele está dizendo, certo? Isso significa que você tem integridade, você tem uma individualidade, certo? Mas a partir do momento que você nem escuta, a pessoa começa a falar, começa a expressar o ponto de vista dela, começa a expressar a perspectiva dela, você já está na sua mente condenando o que ela está falando, já está, vamos dizer assim, enquadrando naquilo que você acredita, justamente para você, de alguma forma, desqualificar o que ela está dizendo, com esse desejo de desqualificar, sabe? Muitas pessoas têm esse desejo de desqualificar as outras pessoas justamente para se sentirem superiores. Não, meu ponto de vista é o certo, é o correto. Eu sou o certo, certo? Então, quando a pessoa faz isso, quando a pessoa está agindo dessa maneira, isso está mostrando que ela não é humilde, certo? Existe uma falta de humildade nela. Ela não está sendo humilde. E reconhecer que ela possui limitações. E eu possuo limitações, eu não vou dizer que eu sou o Naba, sou o ninja do conhecimento, que eu possuo conhecimento máximo. Claro que não. Eu sou limitado. Certo? Eu tenho minhas limitações. Você tem a sua. Todas as pessoas têm as suas limitações. Tanto no campo de vista, de perspectiva ideológica, filosófica, religiosa. Entende? Então, temos que respeitar cada ponto de vista, escutar a pessoa, estar preparado para ouvir. Não com desejo de destruir o que a pessoa está dizendo, mas com desejo de querer entender, de querer investigar o que exatamente faz ela perceber o mundo, faz ela perceber a realidade da forma como ela está percebendo, certo? E às vezes, obviamente, isso pode acontecer, como somos pessoas limitadas e somos pessoas a serem sempre corrigidas e transformadas, sempre preparadas para o novo, como somos pessoas sempre dispostas a aprender, pode ser que nós, a partir de ouvir a outra pessoa, melhoremos a nossa perspectiva, deixemos ela mais, vamos dizer assim, mais correta, mais dentro da verdade, entende? Porque, veja só, a nossa ignorância, todos nós somos ignorantes, em certa medida, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas a nossa ignorância faz exatamente com que nós percepcionamos a realidade de uma forma equivocada, ou até mesmo uma pessoa, né? Muitas vezes nós estamos diante de uma outra realidade, uma realidade que nós nunca tivemos contato, e com isso, certo? Em decorrência da nossa ignorância, nós já estabelecemos preconceitos em relação àquilo que a pessoa está nos explicando, nos ensinando, e dificulta o nosso canal de comunicação, o nosso diálogo, né? Então significa exatamente essa investigação. Um investigando o outro para poder compreender o que a pessoa, por que a pessoa percepciona a realidade daquela forma, e quem sabe, né, até mesmo para melhorarmos a nossa perspectiva de realidade, porque somos pessoas falhas, sim, somos pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Tente sempre estar aberto a escutar verdadeiramente as pessoas, quem está à sua volta. Esse é o primeiro vídeo sobre individualidade. Irei explorar mais essa questão. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Um beijo no coração.